noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né? Hoje, uma live um pouco diferente, né? Apesar do mercado estar aí tenebroso, terrível, né? Tá feia a coisa. Hoje nós achávamos que estaríamos pegando aí um Falcon 9, né? Estaríamos indo rumo à Lua. Mas na verdade a gente está aterrissando, né? A gente está fazendo o pouso, né? A gente está fazendo o teste ao contrário do foguete, né? Faz parte também. Não tivemos aí o corte de juros americano, né? A coisa já está começando a azedar, a geopolítica aí se interferindo nos nossos BRICS, não é mesmo? Então, hoje não vamos falar especificamente disso, depois no finalzinho da live, né? Mostrando alguns conceitos de SMC no gráfico, né? Propriamente dito. A gente também vai aproveitar e tirar um pouquinho da análise, tá? Então vamos deixar esse momento aí, né, esse momento mais depressivo para o final da live e vamos nos focar aí no que realmente importa, que é esse aulão de SMC que vocês vinham me pedindo, tá? Como vocês sabem, a gente tem uma aba lá no nosso Discord exclusiva, né, para análises de scalp, né, os scalps degenerados, e lá a gente vê que o pessoal utiliza muito o SMC e eu vejo que há muita dúvida, né, principalmente o pessoal que está começando, sobre o que é o SMC, afinal das contas, vale a pena estudar, não vale a pena estudar, meu Deus do céu, estudo Presection, SMC, Elliott, o que eu faço da minha vida, e hoje eu vou mostrar pra vocês aí um resumão, tá? Não vai ser aquele aulão master, ultra, mega completo, tá? Você não vai sair daqui sendo um especialista e nem conseguindo vender um curso de SMC, mas você já vai conseguir nomenclaturas, você já vai entender o conceito, a filosofia, né? Como vocês sabem, eu sou muito crítico a decoreba, tá? Então nada adianta você ficar decorando nomezinho bonito na cabeça, tá? Isso não funciona, isso na prática ele não te dá dinheiro. É muito bonito você ouvir nomes sofisticados, termos em inglês, né? Umas coisas muito bonitas, não é mesmo? Mas e na prática, né? Então é sempre importante a gente entender todos os conceitos direitinho, tá certo? Então vamos lá, né? Sem muita enrolação, vocês já sabem que for chegando aí, já dá o seu boa noite no chat e vamos para o nosso aulão, tá? Deixa eu só, antes da gente começar aqui, que Ghost hoje está aqui, ó, moderno. Até vou escrever aqui, peraí. Vamos escrever aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, vamos escrever. Aqui, ó, Ghost está hoje, ó, moderno, né? Me criticavam antigamente, né? O pessoal que é mais antigo sabe, né? Me criticava que eu usava o TradingView para dar aula aqui, né? Para mostrar desenhinhos, para descrever, né? Agora Ghost tá moderno aqui, ó. Tem até canetinha, né? Coisa linda, maravilhosa. Mas eu quero saber de vocês aí no chat se estão me ouvindo bem, se tá dando para ver bem a imagem também, porque como eu, né, Ghost entra aqui no conteúdo, aí dificilmente a gente para, tá? Então queria saber de vocês aí no chat, tá dando para ouvir direitinho? O áudio tá ok? Tudo certinho? Tudo certinho? Show de bola! O Ricardo já falou que tá tudo ok, então vamos tacar-lhe marcha, tá certo? Então vamos lá, pessoal. O que significa aqui, ó, a terrível sigla SMC, né? Então a gente tem aqui, né, que é o Smart. Smart o quê, Ghost? O Smart Money, tá? Money. E aqui a gente tem o Concept, tá? Que seria só o conceito, a teoria, tá? Então a gente tem... Ficou fake dó isso aqui, né? Tá? Mas aqui a gente teria basicamente aqui a teoria, tá? Smart Money Concept, tá? Aqui, pera aí que o Ghost tá... aqui vai todo fora, pronto, né? O meu N, na verdade, é assim, tá? Então é a teoria do dinheiro inteligente, a teoria do Smart Money, né? O que grandes instituições, grandes players fazem para montar posições, sair de posições, quais são essas regiões, como a gente identifica isso no gráfico, né? Tendo em vista aqui, pessoal, uma coisa que eu sempre falo para vocês desde o começo, né? Mesmo não dando ênfase aqui no SMC, mas vocês que acompanharam já os estudos dirigidos, né? O pessoal que já está mais tempo aí também acompanhando o trabalho dos membros sabe que eu sempre falo que o mercado é uma eterna jogo de soma zero. O mercado nada mais é que um jogo de soma zero. O que seria soma zero, pessoal? Tudo que entra, tá? Tudo que entra, sai. Basicamente isso, tá? O mercado, ele não produz nada, pessoal. Ele não produz nada. E com esse conceito de que ele não produz nada, como que eu ganho dinheiro, então? Porque alguém perde. É assim que funciona. E nesse conceito de soma zero, onde para que eu ganhe, outra pessoa tem que perder, o mesmo é válido, pessoal, para a entrada de posições e saídas dela. Tá? E vocês vão ver que isso vai se encaixar depois quando eu for explicando as teorias para vocês, tá? O que acontece? Se eu quero comprar um ativo, uma criptomoeda, qualquer coisa que seja no mercado, pessoal, necessariamente alguém precisa me vender. Eu só tenho uma compra se eu tiver uma venda. E o mesmo vale para o contrário. Eu só consigo vender se alguém comprar. Tá? Eu não consigo fugir dessas regrinhas aqui. Então, para toda compra vai ter uma venda. Para toda venda vai ter uma compra. E assim sucessivamente.
tá? Então esses aqui são os conceitos primários de mercado, tá? Isso aqui todo mundo deveria, na verdade, saber, né? Infelizmente nem todo mundo sabe, mas essa é a base do mercado. É assim que funcionam as negociações. Um eterno jogo de soma zero. O mercado está sempre buscando o equilíbrio. Se eu quero ganhar, então alguém tem que perder. Se eu quero comprar, alguém tem que vender. Se eu quero vender, alguém tem que comprar e assim sucessivamente. Eu só consigo vender um carro se outra pessoa comprar este carro. Eu só consigo comprar um carro se outra pessoa está me vendendo esse carro, tá? É assim que funciona, tá, pessoal? Essa é a base. E aí, sabendo dessa base, sabendo que para alguém comprar, alguém tem que vender, e para alguém vender tem que comprar, e essa coisa errada toda, um tal de Wyckoff, né? Richard Wyckoff, ele não tinha nada para fazer, né? Vagabundo, vadio, não tinha nada para fazer, tá? E aqui spoiler, né? Ele também era um baleiudo, era um cara que mexia com uns troquinhos a mais, tá? Ele não operava aí com 10 doletas, tá? Ele operava com um pouquinho mais. Ele percebeu, tá? Que grandes players não conseguiam comprar tudo que eles queriam. Por exemplo, assim, ó, digamos que a gente só tenha 20 Coca-Colas no mundo, tá? Só tem 20 Coca, não tem mais, acabou. É 20 Coca, tá? Só que o fulaninho aqui, chamado Ghost, o Ghost quer comprar 10 dessas Cocas aqui, ó. Ele quer comprar 10 dessas Cocas. Só que o Ghost aqui não é burro, né? Pô, se eu quero comprar 10 Cocas, é o que eu quero ter no meu portfólio, eu quero ter 10 Cocas aqui. Só que eu não consigo comprar as 10 Cocas. Por que que eu não consigo? Porque eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho 10 Cocas à venda. Eu não tenho isso. E se eu não tenho 10 Cocas à venda, como é que eu vou comprar 10 Coca? Primeira regra do mercado. Para alguém comprar, alguém tem que vender. Então eu tenho que meio que gerar alguma coisa que faça com que a pessoa venda. Eu tenho que gerar essa liquidez. Porque mesmo eu querendo, por exemplo, comprar 50 milhões de Bitcoin, eu não consigo comprar 50 milhões de Bitcoin. Por quê? Porque não existem. Eu não tenho liquidez. Eu não tenho essa oferta disponível para a minha demanda. Eu não possuo isso. Então, grandes players, pessoal, né? Isso, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Os guris até tentam, mas a gente consegue comprar o que a gente quer, né? Ghost quer lá colocar uma ordem de 1000 doletas lá, a ordem entra, é impressionante, tá? Mas grandes players não conseguem colocar todo o portfólio. Lembrem-se, pessoal, a BlackRock, ela tem sobre gestão, estipula-se aqui mais ou menos 11 trilhões de dólares sobre gestão. Esse é o dinheiro da BlackRock, tá? Agora tu imagina se a BlackRock, ela queira que resolva, né, comprar aqui 1 trilhão de soco, assim, amanhã, quero comprar 1 trilhão em BTC. Eu pergunto para vocês, tem liquidez para a BlackRock comprar 1 trilhão? Dinheiro ela tem, não é isso que falta. Dinheiro ela tem para comprar 1 trilhão, só que ela não tem liquidez. Eu não tenho 1 trilhão à venda. Eu não tenho Bitcoin suficiente para gerar esse 1 trilhão aqui, então a BlackRock ela não consegue comprar tudo de soco. E sabendo disso, né, entendendo isso, o nosso querido Wyckoff, ele notou que muitas vezes, o que esses grandes peixes, né, o que essas baleias faziam no mercado, pessoal? Eles pegavam alguma movimentação de preço, certo? E aqui quando estava interessante, eles vinham aqui ó, e compravam três Cocas. Né? O Ghost veio aqui e comprou 3 Cocas. Pronto. Quando eu comprei 3 Cocas, opa, tem demanda. Estão comprando Coca-Cola. Assim, estão comprando Coca-Cola, né? E eu tô com pouca Coca-Cola aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu preço. E o preço, pá, subia. Só que aqui, olha só que interessante, o Ghost vendia 2 Cocas dele. Como assim, Ghost? Você quer acumular 10 Cocas no total, você comprou 3 e agora você tá vendendo 2? Exato. Porque quando eu vendi 2 Cocas, o que aconteceu com o preço? Opa, eu tenho oferta. Tem oferta, pouca demanda, o pessoal não tá comprando, né? E aí o preço cai, eu tenho que baixar meu preço, porque ninguém quer comprar. Olha que loucura. E aí o preço tende a voltar para preços mais abaixo. Só que nessa jogadinha aqui, opa, eu fiquei com uma Coca para mim, certo? Chegou aqui numa região interessante de preço, o que eu faço aqui? Opa, mais 3 Cocas. Mais 3 Cocas. Olha que legal, mais 3 Cocas. O que eu faço? O preço, pá, sobe de novo. Chega aqui em cima, 2 Cocas de venda. Aí o preço, pá, cai de novo. E assim sucessivamente. Até que em um determinado momento, Ghost velho, aqui ó, Ghost tem 10 Cocas. Pronto. É uma forma com que eu consegui comprar as minhas 10 Cocas sem mexer muito no preço. Porque se eu queresse, né, ou colocasse ali uma ordem de compra de 10 Cocas a mercado, ou comprasse qualquer preço que vinha, provavelmente o preço ia fazer isso aqui, ó. Tá? Assim como aconteceram nas máscaras, máscara no Covidão, o que aconteceu? Disparou o preço. Pô, um pedaço de pano, disparou o preço. Remédio, né? Os remédios loucos lá, tudo disparou de preço. Por quê? Porque eu tenho demanda. Quando eu tenho muita demanda de soco, o mercado fica ambicioso. A gurizada quer ganhar dinheiro, a gurizada não é boba. Então o preço sobe. Por quê? Por que ele sobe? Porque, é caro produzir uma máscara? Não, é porque é demanda, é necessário, é preciso. O pessoal tá querendo comprar uma máscara, eles pagam o preço que for para comprar o raio de uma máscara. E é assim que funciona.
No entanto, pessoal, grandes players não ficam trabalhando dessa forma, tá? Grandes players não compram qualquer coisa de qualquer jeito. Então, grandes players fazem operações estruturadas. Eles fazem zonas de acumulação. Olha esse nomezinho bonitinho. Então, quando o preço está numa região interessante e o fulaninho precisa comprar, o Wyckoff, que não tinha nada para fazer, percebeu que o preço normalmente ficava congestionado aqui, ó. O que é isso daqui? Uma lateralidade. E nessa lateralidade ele percebeu, né? Ou então, não quero acusar ninguém, ou até mesmo ele fazia esse tipo de movimentozinho aqui, onde ele mesmo compra, ele mesmo vende, ele mesmo compra, ele mesmo vende, e aqui ele sempre vai ficando com residual, porque nessa movimentação de preço sempre vai entrar outra pessoa, outro player, que vai vender um pouquinho mais, outro que vai comprar um pouquinho mais, e nisso ele vai tendo aquela liquidez necessária. Então, ao invés de comprar as 10 cocas de soco aqui, ele divide isso em várias zonas e várias ordens de movimentação, tanto de compra quanto de venda. Por isso que a gente tem a chamada acumulação de Wyckoff. Por quê? Porque ele vai comprando aos poucos, acumulando até chegar na quantidade que a pessoa quer. Chegou na quantidade que a pessoa quer, pronto. Ele se sente livre, tá? Para comprar o resto que ele tem, né? Comprar o final da quantidade de posição que ele quer e deixar o preço fluir. Por quê? Porque daí aqui em cima, pasmem, ele não vende. Meu Deus, que loucura! Por que ele não vai vender aqui em cima como ele fez em várias outras vezes? Porque aqui ele já está com a posição que ele quer. Então agora ele quer mais aqui se valorize. Olha que loucura, né? Que gente mal. O capitalismo é muito mal, né? Essas técnicas aqui tinham que ser abolidas, não é verdade? Então essa aqui é a acumulação de Wyckoff, tá? Resumir bem resumido? Bem resumido. Mas assim, ó, é o que vocês precisam entender, tá? Lembrem-se, pessoal, excesso de informação é muita coisa, tá? Tem outras características numa acumulação de Wyckoff? Tem, pessoal. Vocês vão ver várias aqui. Vai ter fases, vai ter quebras, vai ter um monte de coisa, vai ter uns desenhos bonitinhos, o rompimento, nivelamento, não sei o que. Mas basicamente o Wyckoff, tá? O que é o Wyckoff, pessoal? Bem resumido, tá? Bem resumido. Bem prático para vocês entenderem, tá? Sem lero-lero, sem um monte de termo esquisito, confuso, e onda disso, e onda daquilo, e não sei o que, e umas letras, e nada disso. O que é acumulação de Wyckoff, pessoal? Né? A gente normalmente vem de uma tendência de baixo, a gente fica numa região lateralizada de preço, e normalmente nós temos uma quebra dessa estrutura antes da movimentação de alta. Nós temos uma busca de liquidez antes da movimentação mais forte de alta. Que essa busca da liquidez é exatamente o final da acumulação, onde aquele camaradinha que queria comprar 10 cocas vai comprar todas as cocas que ele precisa para fechar as 10 e deixar o preço livre aqui onde ele estava vendendo para voar, para alçar voos mais altos, e dessa forma ele estará valorizando o seu patrimônio. Então, zonas de acumulação, basicamente é isso. O preço vem lateralizado, preço justo, o camaradinha ele mesmo compra e ele mesmo vende para não deixar o preço disparar, mas sempre deixando um residual. Sempre deixa um pouquinho aqui. Comprei 3, vendi 2, comprei 4, vendi 3 e tudo. Sempre assim, ó, sempre no residual, sempre fazendo aquele charminho aqui. Até que chega num ponto que ele compra tudo. E quando ele compra tudo, ele normalmente ele quer deixar o preço varar um pouquinho. Por quê? E aqui a gente já começa a entrar em SMC valendo, tá? Por quê, pessoal? Nesse processo aqui de acumulação, tá? Onde a gente vem nivelando fundos, nivelando topos, nós vamos criando liquidez. Então aquele cara do varejo, aquela sardinha, ele vai começar a fazer operações compradas com stop aqui embaixo. Opa, que interessante. Aí o preço subiu um pouquinho, opa, mais uma entradinha aqui, stopzinho aqui, stopzinho curto, olha só que interessante. O camaradinho que tá vendendo também, ó, tá vendendo aqui, opa, que interessante. Vai gerando zonas aqui, ó, de liquidez, né? O pessoal da SMC aqui no YouTube adora fazer esses sinais aqui, ó, tá? Vai gerando o que? Liquidez. O que é liquidez? São ordens plotadas. Para toda compra, há uma venda. Se eu quero comprar aqui na região mais abaixo, o que eu preciso? Eu preciso de alguém que venda, certo? Qual que é o stop loss de uma compra? É uma venda. É uma venda. O cara comprou aqui, ele tem que vender aqui. Só que eu quero comprar aqui. Opa, então essa daqui casa com essa daqui. Que mágico. Então, normalmente, no final de uma acumulação, o Wyckoff, que não tinha nada para fazer, percebeu que o preço ele vinha mais abaixo. Para quê? Para pegar exatamente essas ordenzinhas aqui, preencherem as ordenzinhas que faltam para o Tio Ghost, e aí sim, o preço está livre para cima. Ponto. Tá? Resumir para vocês aqui o que é o Wyckoff.
E por que é importante entender isso, pessoal? Por que é importante entender o Wyckoff em SMC? Porque essa é a base, essa é a lógica por trás de todos aqueles padrões, choque, BOS, não sei o que, mitigação, é tudo o que? Busca de liquidez. É entender o conceito do SMC, pessoal, é entender onde estão a liquidez do mercado. É onde que está a liquidez do mercado? Onde que grandes players conseguem se movimentar. É isso que o SMC faz, é isso que o Wyckoff tenta trazer também nas suas explicações de acumulação e distribuição. É entender que para grandes movimentos de grandes players, nós precisamos ter grandes zonas de liquidez. Simples assim. Uma baleia não nada em uma piscina pequena, pessoal. Baleia precisa do mar para nadar. Ponto. Entendendo e identificando no gráfico, no preço, onde estão essas regiões onde grandes players, grandes baleias conseguem agir, a gente consegue, né, através da SMC, da teoria de SMC, ter uma noção de onde a gente vai plotar ordens, onde a gente não vai plotar ordens, onde a gente é liquidez, onde a gente não é liquidez. Tá? Tudo isso a gente tem essa base. Tá? Mas basicamente é isso aqui. O Wyckoff. Na distribuição, pessoal, mesma coisa. O que é a distribuição de Wyckoff? Normalmente a gente vende uma alta, né? Porque distribuição a gente vai distribuir o lucro. E o camaradinho aqui, ele viu que, Ghost viu que 10 coca é muito. Cara, 10 coca é muita coisa. Eu tenho que vender essas 10 coca. Não quero mais coca. Não gosto mais do projeto da coca. Eu acho Pepsi melhor. Eu quero vender as minhas cocas. Mas se eu vender de soco, o que vai acontecer com o preço? Vai cair. Por quê? Porque eu não tenho demanda suficiente para comprar as minhas 10 cocas. Eu não tenho liquidez. Ninguém quer comprar 10 cocas aqui. Aí o que eu faço? O que eu faço aqui? Eu vendo 3 cocas. Aí o preço cai. Aí o preço cai um pouquinho. Aí eu vi que, opa, caiu demais. Aí aqui eu mesmo compro 2 cocas. Aí o preço sobe. Opa, mas aqui eu fiquei com uma coca a menos, né? Aí aqui eu vendo 3 cocas de novo. Aí o preço cai. Aí eu compro 2 de novo. Até que vai chegar um ponto que eu não vou ter mais 10 coca. E mesma teoria. Quando o preço vai lateralizando, a sardinhada vai colocando o quê? Stop. Vai criando o quê? Zonas de liquidez. Porque toda compra vai gerar uma venda. Se eu tenho aqui uma venda aqui em cima, aqui eu tenho uma ordem de quê? De compra. Se eu quero vender as minhas cocas, o que eu preciso? Uau! Eu preciso de uma ordem de compra. Tá? Então é isso que o SMC vai buscando. E aí normalmente no final de uma distribuição, o que a gente tem aqui? Um trap. Opa, o preço sobe um pouquinho a mais aqui. Para quê? Para que gere liquidez suficiente para que eu possa vender o restinho das minhas cocas. E aí quando eu vender o resto, eu já não seguro mais o preço aqui embaixo. Porque eu não preciso. Eu já vendi toda a minha exposição, eu quero mais aqui caia até buscar petróleo, tá? Pepsi, hashtag Pepsi é vida, Pepsi é melhor que Coca. E pronto, final, tá? Então, no final de uma distribuição de Wyckoff, normalmente nós temos um trap. Aqui, pessoal, volto a dizer para vocês, é o básico. É a filosofia, tá? Ninguém vai enganar vocês com o Wyckoff ou qualquer outra historinha se vocês entenderem isso. Que a acumulação de Wyckoff é normalmente uma região de liquidez, né? Uma região onde está comprando e vendendo as movimentações. Numa acumulação normalmente é numa região mais barata, né? Um fundo de mercado, por exemplo, porque ali está barato. Todo mundo quer comprar coisas baratas, então o preço está caindo. O preço lateraliza, ele acumula, certo? Faz aquele trapzinho para baixo. Gera liquidez suficiente para mim comprar o resto e o preço dispara. Então, basicamente, a acumulação ele vem, lateraliza, faz o trap e estoura para cima. Aqui no meio vai ter outras fases? Vão. Se você tem tempo e se você consegue, sem derreter seu cérebro, muitas informações ao mesmo tempo, né, assimilar muitas informações ao mesmo tempo, é interessante você aprender todas as fasezinhas. É legal, é bacana. Vai te dar um norte assim que, nossa, vai mudar a sua vida. Analisando friamente o Wyckoff, é difícil. Na prática é bem mais difícil do que na teoria, tá? Vou ser bem sincero, vou olhar o gráfico ali e interpretar que estamos numa acumulação de Wyckoff é bem mais complicado. Depois que acontece, meu amigo, gráfico pronto, aí todo mundo é especialista em Elliott, né? Que a gente traça 1 milhão de linhas, correção ABC, X, não, é porque daqui era uma 4 complexo que fez uma X com ABC. Depois que aconteceu o movimento, show de bola, todo mundo consegue analisar. Mas na prática, dá pra ver todas as ondinhas de Wyckoff aqui que da teoria? É difícil. Mas se a gente tá um tempo lateral e a gente rompeu para baixo e o preço recuperou, provavelmente é o finalzinho da acumulação de Wyckoff, tende a subir. O preço está aqui em cima, lateralizou, fez um trap, no caso ele subiu, rompeu a máxima anterior e voltou, provavelmente estamos no finalzinho da distribuição. Se você souber somente isso aqui que eu expliquei agora no finalzinho, você já sabe 99,9% de Wyckoff. Ponto final. Tá? Não precisa decorar, Ghost, mas você não explicou o nome, não sei o que, o Spring, o Summer, Electro Hits 2005, você não precisa, tá? Não precisa. Como eu falei pra vocês, os nomes pouco importam. Hoje a gente vive uma
uma cultura, pessoal, que falar bonito parece que gera mais credibilidade. Infelizmente, isso é muito do marketing digital, né? Onde o pessoal fala muito bonito. Uma coisa linda, né? Falar com o gráfico parado aqui, nossa, o pessoal arrebenta a boca do balão, tá? É tudo muito bonito, passa uma credibilidade, né? Vai falar com o médico pra ver, né? Ele vai falar sobre, nossa, o miocárdio, né? Endoscopia, é um nome lindo, maravilhoso, né? Eu acho muito bonito a endoscopia. Tá? Tem umas coisas tão chiques, né? Umas doenças tão chiques, a gente, pô, você tá com tal coisa, eu pensei, meu Deus, né? Coisa chique, né? Dá credibilidade. O que o cara tá falando? Não faço a menor ideia, mas dá credibilidade. Parece que ele entende muito. Mesma coisa, engenheiro, nossa, vai falar com o engenheiro, o cara vai te falar os cálculos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lindo, maravilhoso, nossa, engenheiro. Mas quem que faz a execução no fim das contas? O pedreiro. Só que o pedreiro vai, ih, rapaz, isso aí vai cair. Não, nós vamos fazer uma mão francesa, vai botar aqui, vai na costura com o tijolo aí, bota um vergalhão de 2,5 aí, vai ficar bom. Não, pode confiar. Pronto. Prática e teoria. Na teoria, um engenheiro não constrói uma casa. Um engenheiro, ele não consegue construir uma casa sozinho. Não consegue. Tá? Agora, na prática, um pedreiro sem um engenheiro, ele constrói uma casa. A mesma coisa se aplica para o mercado. É interessante conhecer a teoria. É interessante. Eu sempre falo para vocês, 10%, pessoal, do resultado é teoria. Se você não sabe como ler um candle, se você não sabe uma estrutura gráfica, se você não sabe identificar padrões, trap, né? Se você não sabe um bom gerenciamento de risco matemático, né? A teoria matemática de um gerenciamento de risco, tem como você praticar? É difícil, é muito difícil. Até um pedreiro que ele é 90% prática, né? Aqui, ó, deixa eu botar aqui certinho, ó. Resultado. Um pedreiro, ele aqui, ó, ele é 90% prática. Tá? 90% prática. Só que ainda assim ele teve uma teoria, nem que seja na prática. Ele foi servente, certo? Ele foi servente. Depois de ser servente, ele aprendeu que a mistura era isso, que para fazer um reboco assim assado era com tal e tal. Ele teve esse conhecimento teórico passado para ele. Apesar de ser só 10% e passado dentro da prática, um pedreiro constrói uma casa sem um engenheiro. Um engenheiro não constrói uma casa sem um pedreiro. Então esse negócio de vocês ficarem bitolados a cabeça com termos, com nome, né? Ah, padrão de Kendo. Cara, vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Eu chamo alguns padrõezinhos, né? Por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3 porque é 1, 2, 3, né? Não tem muito mistério, né? É 1, 2, 3. Vai esperar 3 Kendo, 1, 2, 3. Ponto, acabou. É até uma forma da gente passar um conhecimento, né? Como é que eu vou explicar pra vocês que ali é uma entrada com base no quê? 1, 2, 3. Ah, tem o LEDzinho, né? Que são Kendos normalmente nivelados, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso aqui em SMC também, né? Niveladinhos, opa, então é um fundinho duplo. Em algum tempo gráfico menor, né? Rompendo a máxima aqui, faz uma quebra de estrutura, que a gente vai entender tudo. Mas são termos, se você quer chamar isso aqui de colher, aqui ó, pronto, a partir de hoje o LED vai ser uma colher. Se você lembrar disso e entender a lógica por trás disso, não tem problema nenhum. Você chama do jeito que você quiser. Tá? Então não fiquem perdendo tempo com nomenclatura. Não fiquem perdendo tempo com nomenclatura. De bola? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui, sem derreter cérebros, né? Sem AVCs, que é muito importante. Tá? Uma coisinha de cada vez, tá? Vamos tomando uma aguinha, faça uma jantinha e vamos assimilando o conteúdo. Certo? Vamos lá, vocês já entenderam agora que o Wyckoff se preocupa com buscar liquidez. E são regiões onde grandes players agem. Grandes players têm muito dinheiro que faz o mercado andar, certo? E com base nisso, junto com o Presection, a gente, eu digo, o mercado como um todo, criou o tal do SMC, derivado do nosso querido Wyckoff. Deixa eu botar aqui, ó, Wyckoff, tá? Pronto, vai ser assim, Wyckoff, tá? Wyckoff. Com base nisso que a gente criou essas teorias de SMC, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, nomenclaturas, tá? Nomenclaturas, que é o que o pessoal bota muito bonitinho, tá? Quando vocês virem qualquer coisa de SMC e alguém falar a tal da palavra flow, troque por tendência. Ghost, só isso. Flow é tendência. Siga o fluxo, tendência. Flow no SMC é igual tendência. Ponto final, tá? Depois nós vamos ter aqui um tal do choque. Ai meu Deus, o que é choque? É change of character, não sei o que, coisa lindo, maravilhoso. Troque por reversão. Sempre que alguém falar no tal do choque, reversão. Tá? O preço reverteu, fez o choque, certo? Toda vez que algum homenzinho ou mulherzinha falar no tal do boss, é pivô. Pronto, acabou. Que também pode ser entendido como continuação. Pronto, acabou. Simples assim. E toda vez que alguém falar sobre OB, que na verdade é uma order block, certo? Entendam no primeiro momento, aí vocês vão ver que tem algumas diferençazinhas, tá? Mas entendam no primeiro momento como suporte e resistência. Pronto. Só isso, Gosto. Só isso. Mais nada, tá? Aí aqui no meio vai ter order block, né?
a Fair Value, Order Block, então, uma pá de Order Block aqui, Order Block, não sei do que, até tanto nome que nem eu mesmo sei, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês ali, tá? Futuramente eu até posso fazer direitinho ali, se vocês querem, né? Um glossário ali com todas as ordens, tá? Mas vocês vão entender no gráfico depois que vai ficar mais fácil, tá? Falando assim é um pouquinho mais complicado, tá? Mas tudo é Order Block. No fim das contas, entendam Order Block como suporte e resistência, pessoal. Simples assim, simplifica a cabeça de vocês. Se você já opera pre-sec, simplifica suporte e resistência. Quando falar no choque, é uma reversão. Vocês vão entender que tem algumas peculiaridades, tá? Tem umas coisinhas diferentes. A reversão, ela tem alguns pontos que ela vai ali ser realmente uma reversão, outros que não. Mas entendam como isso. O boss, pessoal, entendam como um pivô, como um movimento de continuação do quê? Do flow. Olha só, o boss é a continuação do flow, que na verdade é o quê? Um pivô de alta numa tendência de alta, um pivô de baixo numa tendência de baixo. Pronto, tá? Então a nomenclatura, como eu já falei para vocês, ela é secundária, ela é o menos importante. Óbvio que quando você vai falar com outra pessoa, outro trader, é interessante você saber o mínimo das nomenclaturas para um não passar a perna no outro, né? Para se entender, passar o conhecimento adiante. Mas de modo geral, não vai impactar, não é isso aqui, saber exatamente ali o choquezinho, exatamente o spring, não precisa saber, tá? Não precisa. Na prática, é aquilo, o pedreiro constrói uma casa sem um engenheiro, o engenheiro não constrói uma casa sem um pedreiro. Então, na prática é diferente. Na prática, você tem que ver do jeito que você entenda, ó, eu tô vendo aqui uma acumulação, eu tô vendo um choque. Por que é um choque? Você tem que só entender a lógica. A nomenclatura, depois se você quiser trocar choque por colher, por garfo, como você entender melhor, como o seu cérebro assimilar melhor. Ponto final, certo? Então, vamos lá. Bom, e o que é as coisas, né? A gente já viu os nomezinhos bonitinhos, tá? Lembrando, tá, pessoal? Hoje é uma introdução, não vou passar tudo aqui de SMC, até porque senão ia dar 10 horas aqui para explicar tudo para vocês, para sintetizar, tá? Eu tô passando aqui uma introdução nos moldes do Ghost, né? Mais objetivo, sem muita decoreba, tá? E depois, nas próximas, né, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, a gente vai fazendo outros, tá? E aí a gente vai refinando isso daqui, tá? Sempre refinando, como eu falei para vocês. Uma coisinha de cada vez, né? Não adianta eu passar todo um conteúdo muito denso aqui, vocês olharem hoje tá com a cabeça fervendo, amanhã esqueceu tudo. É coisinha, né? De teoria, bota na prática, depois volta pra teoria, assim sucessivamente. Show de bola? Estão entendendo? Tá todo mundo parado no chat aí? Eu não sei se o pessoal tá bem, né? Dá um oi no chat aí, tá todo mundo bem, certinho, né? Toma uma aguinha, ninguém desmaiou, né? Se alguém desmaiou aí, sei lá, digita qualquer coisa no teclado, né? Bate a cabeça no teclado, qualquer coisa ali pra pedir socorro, né? Tudo certinho? Então, vamos lá. Até agora tudo entendido? Então, perfeito. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre as OBs, né? Sobre as Order Blocks, que essas são as principais, tá? E aqui eu vou passar o conceito que, pra mim, tá? É o que eu mais utilizo realmente com base no SMC. Pra mim é o suprassumo, tá? 99% do que eu uso de SMC nas minhas análises é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que é o que é uma Order Block válida ou não válida. Até deixa eu botar aqui em cima, tá? Opa, vamos botar aqui, ó. OB válida, tá? Meu pai amado. Isso aqui não é tão fácil, não. Achei que era mais fácil. Pronto, tá? Bonitinho. Tá? Então, temos o que é uma OB válida? O que é uma Order Block válida? Como que eu sei identificar isso, né? Como que eu sei, pô, se é todo suporte e resistência é uma OB, onde que vai fazer o tal do choque, né? Onde que vai fazer a reversão de uma tendência, né? É isso que a gente precisa entender. Então, vamos identificar o que é uma OB válida. Primeira coisa. Assim como no pre-section, assim como na vida e como no mercado, o primeiro ponto de uma análise de SMC é identificar o que, senhores e senhoras e senhoritas? Qual que é o flow? Olha que palavra bonita. Vocês já sabem o que é o flow. O que é o flow? Qual que é a tendência? Qual que é a tendência? Ah, é uma tendência de alta. Numa tendência de alta, o que você faz? Compra. Só isso? Exato. Você compra. Numa tendência de alta, se você ficar toda hora buscando entrada de venda, entrada de venda, entrada de venda, o que você vai fazer? Você vai gerar cada vez mais liquidez para cima, mais liquidez para cima, mais liquidez para cima. Assim como quando nós temos um flow, agora o Gosto só vai falar flow, que é mais bonito. Quando nós temos um flow de baixa, o que a gente vai buscar? Venda. Porque se você ficar buscando compra toda hora numa tendência de baixa, o que você está fazendo? Gerando liquidez. O stop loss de uma compra é mais venda. O stop loss de uma venda é mais compra. E lá quando o tio Will Café não tinha nada para fazer, tá? E ele pensou assim, quando o preço está lateral, né? E o pessoal vai gerando ordens aqui de stop, essa ordem de stop eu posso aproveitar para montar o resto da minha posição. Porque se eles estão vendendo e eu quero comprar, fechou, é nóis, entendeu? Então, a gente numa flow de alta, a gente vai buscando compras. E numa flow de baixo, nós vamos buscar venda. Assim como no pre-section, assim como na vida, assim como no mercado, é o mesmo conceito.
beleza? Bom, mas numa tendência de alta, numa flow de alta, nós também temos movimentos que fazem o quê? Recuos. Porque nada sobe de elevador. Nós temos movimentos que fazem recuos. E esses recuos aqui são oportunidades de compra. Até porque, pessoal, entendo que numa tendência de alta, nós também podemos estar em um processo de acumulação. É só a gente unir aqui as duas linhas, as linhas de topo e as linhas de fundo. As linhas de topo vocês já viram nos estudos dirigidos, que é uma LTA, uma linha de tendência de alta, onde a gente vai mantendo fundos ascendentes, nós vamos mantendo meio que um padrãozinho, os pontos se unem, né, no preço. Nós temos uma LTA o quê? Primária, né? Primária. Por que primária? Porque ela une os fundos e é no fundo que a gente compra. Então, uma LTA primária é a região que vai ter ação do preço. É ali que vão ter compras, porque estamos em uma tendência de alta. Uma linha de tendência de alta secundária é a que liga a resistência. Por quê? Porque aqui, na verdade, a gente não tem a ação realmente, a gente tem a venda, que é contra a tendência primária. A tendência primária não é de alta. Então, se aqui numa resistência, né, que eu posso ter essa linha de resistência, ela, na verdade, é uma secundária, né? Porque a tendência é de alta, o que é primário numa tendência de alta? A compra. A compra eu faço embaixo, por isso que embaixo é primário. Em cima eu faço a venda, então a venda é secundário. Linhas de tendência primária e linhas de tendência secundárias. Gosto, posso trocar de nome? Posso, você pode botar o nome que você quiser, tá? Isso aqui vai ser a linha de tendência do João e essa aqui do Pedro. Se você entender assim, tá tudo certo, tá? Mas entendo, a ação do preço numa tendência de alta é embaixo. Show de bola? Show de bola. Se o fulaninho vendeu, o que ele vai fazer? Gerar cada vez mais liquidez em topos. E aqui a gente tem o mesmo processinho de Wyckoff, só que ao invés de estar laterais, nós estamos aqui com ângulo. Nós estamos subindo. O residual vai ficando cada vez mais alto, até o ponto que a gente tem a reversão, certo? Certo. Bom, sabendo disso, vão ter regiões dentro de uma tendência de alta que vão ter mais ou menos liquidez. E essas regiões vão mostrar para a gente aonde que grandes players estão realmente comprando e onde eles deixaram de comprar, tá? E para saber quais que são essas regiões, nós temos aqui uma tendência de alta. Certo? Nós temos aqui uma tendência de alta, beleza? Beleza. Vamos lá. Aqui, eu saí daqui, vim para cá. Deixa eu só até mudar a cor aqui, para ficar mais bonitinho, tá? Pronto. Vamos apagar aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Olha só, tem até cores diferentes, né? Então, eu comprei aqui, saí aqui. Show? Show. Aqui eu posso dizer que eu tenho uma order block de compra? Posso. Ah, por quê? Porque aqui a gente teve uma movimentação prévia, teve uma outra análise, e aqui me indicou que a gente teve, ó, a partir deste movimento, uma impulsão. O preço subiu, tá? Então, eu posso dizer que aqui a gente teve uma região de order block, certo? Que nada mais é que uma região de suporte, tá? O pessoal que tá mais apressadinho aí, tá, pessoal? Eu vou falar do último candle vendedor, tá? Tudo eu vou falar, calma, calma. Eu sei que tem muita gente aí que já sabe um pouquinho de SMC, calma, que eu tô explicando aqui minuciosamente, beleza? Então, aqui a gente tem uma order block de compra. A gente tem essa order block de compra, certo? Certo. Bom, aqui em cima a gente teve uma resistência, o preço recuou. Tá? Quanto que recuou? Pode ter recuado bastante, passado 0,38 de FIBO, 0,5, 0,61. O recuo não importa, certo? Mas a gente formou aqui, ó, um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, certo? Só que agora a gente também tem aqui, ó, uma order block de venda, uma OB de venda. Por quê? Aqui a gente teve uma resistência. Então aqui a gente tem uma OB de venda, certo? Aqui embaixo, depois que o preço subiu, eu posso dizer que aqui eu tenho uma order block de compra? Posso. Posso dizer que eu tenho uma order block de compra. Posso dizer por quê? Porque depois que o preço agiu aqui nessa movimentação, o preço subiu. Opa, então grandes players compraram aqui e o preço subiu. Teve uma movimentação interessante, certo? Então eu tenho aqui uma OB de compra aqui embaixo e eu tenho outra OB de compra aqui em cima. E agora, qual que dessas aqui é a OB válida? Qual que é dessas? Depende. Por quê? Numa tendência de alta, o que eu quero, pessoal? Topos ascendentes. Eu quero sempre renovar a máxima. Eu quero que o preço continue subindo. Eu quero que o preço toda vez façam aqui, ó, topos mais altos. High low, né? As nomenclaturas bonitinhas, tá? Mas eu quero o quê? O preço subindo. Basicamente isso, eu quero que o preço suba, meu querido. Eu quero que ele suba, né? Que ele pegue um foguete e que ele vá lá para Marte. Ah, eu quero que ele suba. Então, nesse momento, se o preço tivesse parado aqui, ó, no mesmo topo nivelado, ou topo duplo, ou enfim, na mesma região de resistência e não tivesse conseguido superar, essa OB aqui, ela não seria uma OB válida. E aí a OB continuaria sendo válida essa aqui de baixo. Porque foi esta pernada que produziu o topo válido, que é o topo mais alto. Então, para você identificar uma OB válida, pessoal, basicamente é o seguinte.
Tá numa tendência de alta? Tá numa tendência de alta. Qual que foi o último fundo que formou o topo mais alto? Essa é a OB válida. Essa é a maior OB, certo? Então vamos lá, repetindo. Quando a gente tem essa movimentação e se o preço tivesse parado aqui, essa daqui, essa OB aqui de baixo seria a OB válida. Seria a order block que formou o topo mais alto. Só que nesse meu desenho aqui, nessa tendência do preço, o que, que a gente viu? Este fundo aqui renovou este topo. Neste caso, agora sim, essa order block aqui é a order block válida. Ah, esqueçam esse aqui que eu desenhei para cá, tá? A gente tá fazendo pernada por pernada, beleza? Então agora sim, essa aqui é a OB válida. Essa daqui é a OB válida porque nesta pernada de alta, a gente fez o que aqui? Um topo mais alto. Essa é a OB válida. E aqui, quando a gente rompeu o topo anterior, o que, que a gente tem aqui? Um boss. Que palavra bonita. Mas o que, que ele é? Um pivô. Só. É só isso, Ghost. É só isso. O boss literalmente, é só isso. O boss é só isso mesmo, tá? O choque vocês vão ver que vai ter uma coisinha diferente. Mas o boss é só isso. Por que que eles botaram o boss e não botaram o pivô de alta ou o pivô de baixo? Não faço ideia, tá? Mas Deus quis assim. Quem somos nós para ir contra, não é verdade? Então se é boss, pronto, é boss. Mas o que que é? Um pivô de alta, numa tendência de alta. É um pivô de baixo, numa tendência de baixo. É uma continuação do flow. Olha que palavra bonita. Tá? Pronto, aqui a gente teve o boss. E aqui agora essa OB de compra aqui é a OB válida. Mesma coisa, o preço corrigiu. Quanto corrigiu? Não importa. Não importa. Formou um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Importante, formar fundo ascendente em relação ao fundo anterior, né? Por quê? Porque queremos manter o flow, né? Pode ir para não. Só quero o flow. Queremos manter o flow. Pronto. Mesma coisa. Se tiver chegado até aqui, ó. Até aqui nessa região. Topo duplo, topo nivelado. Pode chamar do que quiser aqui, né? Chegou na mesma região que não formou uma máxima. Uma nova máxima, não formou uma nova máxima. O que que a gente tem aqui? Essa OB aqui, é uma OB, não deixa de ser uma OB, né? Mas ela é a válida? Não. A válida continua sendo essa daqui. Por quê? Porque foi este fundo, esta order block, que formou o topo mais alto, o topo máximo. Ponto. No momento que esta aqui rompe a máxima, forma uma nova máxima, aqui nós temos o quê? Outro boss. Meu Deus, que chique quanto boss. Também, mais um pivô de alta. Só isso? Só isso. Ah, por que? Não sei. Foi de alta. Pronto, acabou. Gosto. Quero chamar isso aqui de N do Harry Potter. Pode também. Eu, na verdade, até hoje, né? Eu falo pra ficar mais bonito pra vocês, pra dar uma credibilidade. Né? O Gosto tá aqui, né? No YouTube, pra não ficar tão feio assim. Mas até hoje, no meu cérebro, o meu cérebro traduz o N do Harry Potter para pivô de alta. Eu tenho que fazer assim, translate. Eu tenho que traduzir. Por quê? Porque quando eu não fazia conteúdo, né? Ghost operava só pra si, sem tanta pressão, né? Pô, pra mim era o N do Harry Potter. Olha só que legal. Foi assim que meu cérebro assimilou. E ponto final. Tá? Pivô de alta. Pronto, acabou o boss. E aqui sim, quando nós tivemos uma nova máxima, então esta OB aqui de baixo é a OB válida. É a order block válida. Óbvio que aqui no meio, pessoal, vai ter, em tempos menores, vai ter outras... A gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas eu quero que vocês entendam, porque pra mim, esse aqui é o principal conceito que eu uso de MC. O que é uma OB válida? Aí vocês vão entender agora o porquê disso. Então aqui agora nós temos a OB válida. Essa daqui, porque a gente renovou a máxima, certo? Certo. Agora, pessoal, nós tivemos a queda, correção, mesma coisa, formou fundo ascendente. Que lindo. Formou fundo ascendente. Só que percebam que agora o preço fraquejou. O preço fraquejou, né? O Ghost não conseguiu comprar mais, né? Faltou. Santander não quis me emprestar dinheiro. Não consegui. My bad. Foi mal. Não consegui aqui romper a máxima. Então eu fiz aqui uma máxima menor, uma máxima nivelada, um topo duplo, o M do McDonald's, como vocês preferirem. A gente já conversou, a gente já teve esse assunto antes, tá? Como vocês preferirem, como o cérebro de vocês assimilarem. Mas a gente não renovou máxima. Não renovou máxima. Neste caso, pergunto pra vocês, aqui nós temos uma OB. Temos uma OB ou não temos uma OB? Temos uma OB. Agora, é uma OB válida? Não é uma OB válida. Essa não é. Continua sendo essa aqui de baixo. Continua sendo esta OB aqui. Porque foi essa OB que gerou a máxima maior, que gerou o topo maior. Por isso que essa aqui é a OB válida, certo? Show de bola. E aí, pessoal, deixa eu botar aqui no branquinho de novo, só para que vocês possam entender. Botamos aqui no branquinho de novo. E aí o preço, ele andou aqui para baixo. Deixa eu apagar um pouco aqui algumas coisinhas, tá? Para vocês já entenderam aqui todo o conceito, né? Na verdade mesmo eu tô apagando aqui porque eu achei muito legal esse negócio. Muito legal. Pronto, olha só que legal, né? Parece que eu tô desenhando no quadro. Queria ser professor, né? Mas ganha muito pouco. Então tô dando aula para vocês aqui. Pronto, ó. Aí nós rompemos aqui, ó, esta mínima. Olha só, rompemos essa mínima aqui. No pre-section, tá? E agora entra a diferença de pre-section. No pre-section, eu já poderia dizer que isso daqui é uma reversão, tá? No pre-section, a gente até poderia dizer que isso aqui é uma reversão, né? Por quê? Porque a gente pegou aqui, ó, o fundinho do topo duplo, confirmou o topo duplo, né? Se fez aqui um topo descendente, por exemplo, a gente poderia dizer que a gente fez um pivô de baixa,
né? Tudo isso a gente poderia dizer. Só que em SMC, nós só temos a reversão quando nós perdermos a OB válida. Só aqui que a gente pode trocar o flow. Olha só que bonito, né? Só quando a gente perder a order block válida, ou seja, só quando a gente perder o fundo que produziu o topo mais alto, é que a gente tem uma reversão. E a reversão, eu já falei para vocês que no SMC é chamada de choque. Deixa eu botar aqui, botar bonito. Opa, é o choque. Pronto. Só aqui que a gente tem o choque. Quando a gente perde a OB válida. Tendo em vista isso, pessoal, entendo que alguns movimentos que no pre-section, não é o pessoal me critica, pre-section, que no movimento do pre-section, a gente pode configurar aí uma reversão para baixo ou algo nesse sentido. Na análise em SMC, nós não temos isso. Perceba, movimentação, movimentação. E aí, me digam, qual que é a OB válida? Já tô dando spoiler para vocês. Por que que é essa OB válida? Porque ela que produziu o topo mais alto. Aqui nós tivemos ou não tivemos um pivô de baixa? Tivemos. Mas para o SMC, aqui a gente ainda não produziu um choque. Ou seja, nesta movimentação aqui, dentro do SMC, nós não tivemos a reversão da tendência. E é aqui, para mim, o que mais difere quem opera pre-section de quem opera SMC. É entender que a quebra da estrutura, que o choque, que a reversão, ela só vai se dar quando realmente a gente perder o fundo da pernada, que produziu o topo mais alto. Ou seja, tudo que a gente tem aqui no meio, pessoal, não é queda. Eu não vou pensar em short analisando SMC, obviamente, tá? Eu não vou pensar em short nesse topo, nesse topo, nesse topo, nesse topo. Por quê? Porque o meu não tive o choque. Eu não tive a inversão da tendência, a reversão da tendência. Eu não tive essa mudança de caractere. Olha só que palavra bonita. Eu não tive essa mudança. Então, no SMC, para mim, isso aqui é assim, ó. Depois vocês vão ver que tem tem mitigação de order block não sei o que, alinhamento, né, de tempos gráficos, tá? Isso aí a gente vai passando mais pra frente. Mas assim, ó, até hoje, para mim, o que realmente tem, assim, ó, de muita diferença entre quem opera análise técnica baseada em pre-section e para quem opera SMC é o choque. É onde uma considera a reversão e onde a outra considera a reversão. É aí, certo? Certo? Beleza. Tá? Então nessas movimentações aqui, percebam que a gente ainda está numa tendência de alta. Mesmo aqui no pre-section, a gente tendo tendência de baixa já, por exemplo, que a gente formou pivô, tá? A gente formou pivô. Aqui poderiam dizer que foi um okoi, né? Um oco, né? A gente formou um oco aqui, confirmou um oco de ladinho, tá? Mas é um oco, né? Pivô de baixa. Já mostrei nos estudos para vocês. O que é um oco? É um pivô de alta que não deu continuidade e formou um pivô de baixa. Esse é um oco. Ah, não, mas porque é ombro, cabeça e ombro, né? Então o ombro de um lado, cabeça no meio, o ombro do outro lado. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque no mercado, o mercado não opera com livrinho, né? O mercado não fica aqui debaixo do braço vendo, não, são players. O player aqui do Brasil, o player lá do Japão, dos Estados Unidos, da África, da Europa, ao mesmo tempo, simultaneamente, todo mundo, aquela coisa toda. Tá? Então não necessariamente as ordens vão se casar, mas é o conceito. Qual que é o conceito de um oco? É um pivô de alta que falhou, produziu um pivô de baixa. Esse é um oco. Certo? Ele pode ser bonitinho que nem um livro? Pode ser bonitinho que nem um livro. Mas normalmente ele é feio que nem essa desgraça aqui, tá? Então é entender o conceito, não necessariamente o desenho em si, tá? Mas no caso de SMC, este oco não teria ainda revertido a tendência. Enquanto que no pre-section, a gente teria invertido a tendência nesse oco, tá? Então para mim, é o ponto principal. Nós só temos reversão, tá? Deixa eu botar aqui, ó, tá? Vamos apagar tudo, apaga. Tinha que ter botado uma borracha maior, mas paciência, tá? Então, no SMC, nós só temos reversão da tendência quando perdemos, né? Vamos botar perdemos, né? O português mandou um abraço. Perdermos, né? É com R. Perdermos a OB válida. Novamente, o que é uma OB válida? O que é uma OB válida? É o fundo, ou o topo, né? É o fundo que produziu... Eu tinha que mandar vocês copiar, né? Que nem no colégio. A maioria de vocês, né, copiava no colégio, né? Então, que produziu o topo mais alto. Ou então, num cenário de baixa, né? Alto. Ou então, no cenário de baixa, né? É o topo que produziu o fundo mais baixo, tá? Isso aqui é a reversão. E pra mim, Ghost falando agora, certo? Para mim, isso daqui é o principal de SMC. Principal. Depois, como eu já falei para vocês, nós vamos refinar essas análises, né? Nós vamos fazer mais filtros. Vocês veem lá no nosso grupo, né? Principalmente o pessoal que opera scalp, refina a análise. Então, quando, por exemplo, entra numa order block,
de venda, num topinho de venda, né, o que a gente faz? A gente vai lá para um tempo gráfico menor ainda, para refinar aquilo ali, para buscar outra order block de um tempo menor, para tentar refinar ainda, ou buscar um choque de um tempo menor, e assim sucessivamente, biriri, bororó, tá? Justamente para refinar. Porque quanto mais se refina analisando SMC, menor é o nosso stop, tá? Por isso que a SMC é muito usado por scalpers, porque a gente vai refinando, porque a análise que você faz no 4 horas, você refina por 30 minutos, aí você tem uma margem de stop menor, você refina por 15, uma menor ainda, por 5, uma menor ainda, para tentar pegar o risco-retorno o maior possível, tá? Então a gente vai refinando isso, mas sempre com esse conceito. Nós só temos a reversão quando a gente perde o fundo válido. Enquanto não perder o fundo válido, a OB válida, na verdade, né? A OB válida, a order block válida, nós não temos a reversão. Tudo que acontecer ali no meio são coisas que estão acontecendo em tempos gráficos menores, e que isso não influencia necessariamente na sua mudança de caráter, na sua mudança de comprador para vendedor, beleza? Show de bola? Show de bola, tá? Outro ponto importante é que no choque, pessoal, normalmente é onde a gente tem a maior liquidez daquele tempo gráfico, tá? Por quê? Porque foi ali a última impulsão dos compradores, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Deixa só o Ghost apagar, tá? Deixa eu só apagar aqui, ó. Por exemplo, tá? A gente tem aqui uma movimentação, né? A gente fez a movimentação de alta e aqui a gente falhou, né? Beleza. Percebam que aqui, que foi a impulsão, que é a OB válida, abaixo disso daqui, meu amigo, eu tô com muita liquidez. Ah, por quê? Porque eu vou ter stop loss de quem entrou aqui, eu vou ter saída de posição de quem entrou aqui, então eu vou ter bastante liquidez. Então aqui embaixo da OB válida é sempre onde eu tenho a maior liquidez. Por isso que quebras de estruturas, o choque das movimentações normalmente também são fortes, porque busca muita liquidez. Lembrando do conceito que eu mostrei para vocês. Toda compra gera uma venda. Toda compra, comprou, subiu, gerou uma venda. Liquidez, certo? Então por isso que aqui sim eu tenho choque. Aqui sim eu tenho a mudança. Aqui para cima eu ainda estou num limbo que eu não tenho tanta liquidez. Até que ele renove esse topo aqui, eu não posso considerar. Show de bola? Show de bola. Óbvio, né, pessoal? Como eu falei para vocês, tudo vai ser análise e contexto, tá? Se você puxar, por exemplo, de um tempo gráfico gigantesco, né, um semanal da vida, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Deixa só o Ghost mudar aqui as telas, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Deixa eu só organizar aqui rapidinho, pegar o semanal aqui, pronto. A gente já vai fazer uma análise junto aqui. Deixa eu botar aqui. Tará. Ghost, essas transições aqui, tô achando muito legal, né? Foi caro pagar alguém para configurar o OBS? Foi, mas tá bonito, né? Tá legal. Vamos lá, vamos analisar aqui o nosso querido Bitcoin, tá? Só com os conceitos que vocês já sabem de SMC agora, tá? Sem muita firula, sem esquentar a cabeça, tá? Nada disso, tá? Nada disso. Vamos lá. O que a gente tem aqui no Bitcoin semanal? Tá? O que a gente consegue perceber? Fundos. Onde que nós temos fundos aqui de movimento? Vamos marcar aqui, ó. Desenha no gráfico semanal, bem visível. Ah, mas agulhada, né? Já estão perguntando, o Thaleson perguntou, se posso considerar uma agulhada? Eu considero tudo, tá? Agulhou? O preço foi até ali, eu considero. Então vamos lá, curto e grosso aqui analisando. Aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um fundo, né? O mesmo fundo aqui eu tenho um fundinho, aqui ó, aqui eu tenho um fundo, ó, aqui eu tenho também outro fundo. Beleza, show de bola. E agora? No semanal, qual que é o fundo válido aqui, pessoal? Qual que é o fundo válido? Vamos lá, de novo. Aqui, a gente teve um fundo, subiu, certo? Este fundo aqui, ó, que fez aqui embaixo, ele renovou a máxima? Renovou. Opa, então aqui agora é o meu fundo válido. Desceu, caiu. Renovou máxima? Renovou. Vai, fundo válido. Beleza. Este fundo aqui renovou máxima? Ó, caiu, fez o fundo, certo? Renovou máxima? Renovou. Beleza, tá aqui, ó, fundinho aqui, pronto. Esse é o fundo válido aqui. Fizemos um fundo aqui. Esse fundo renovou máxima? Renovou. Opa, então aqui o nosso fundo válido. Este fundo aqui renovou máxima? Não renovou. Vamos dar um zoomzinho aqui, tá? E aí é aquilo, né? Tudo é contexto e interpretação, tá? Ó, este fundo aqui fez esta máxima. Este fundo aqui fez essa daqui tá abaixo. Ou então nivelado, vai, topo duplo, não tem problema. Mas não renovou máximo. Então não é uma OB válida. Aqui fizemos um novo fundo, ele renovou máximo? Não renovou máximo. É OB válida? Não é OB válida. Então no semanal do BTC, neste exato momento, onde que eu tenho a reversão? Por SMC, onde que eu tenho a reversão do gráfico semanal aqui para uma tendência de baixa no gráfico do Bitcoin? Mandem aí. Ó, o Alisson já mandou. Onde que nós temos? Onde que nós temos aqui o nosso fundo válido? A nossa order block válida, tá? Pensem sempre com uma região. A gente vai afinar esses conteúdos aí, tá? Mas pensem sempre nas regiões, né? Aí, ó, 38, exato. Nessa região ali que é o nosso choque. Então, nesse momento, mesmo que o preço caia aqui para a região dos 46, por SMC,
por SMC, eu não posso dizer que a gente a gente não fez o choque no semanal. E se a gente puxar tempos gráficos maiores e anuais e papapá, vocês vão ver isso várias vezes. Por enquanto, no gráfico semanal, a gente ainda permanece em tendência de alta. A gente ainda permanece em tendência de alta. Tanto é que daí o nosso querido tio Will Café, ele sempre teve essa noção de que, poxa, pra gente então ter um choque depois de uma lateralidade, digamos que isso aqui seja uma distribuição de Wyckoff, não necessariamente precise, tá? Mas digamos que seja uma distribuição de Wyckoff. Se for uma distribuição realmente, provavelmente a gente vai fazer o trap lá em cima, lembra? A gente vai fazer o trap lá em cima. Por quê? Porque aqui tá recheado de compra. Seja dos vendedores, porque quem vende bota stop aqui em cima, os ursinhos cariós, e o stop de uma venda é uma compra, então eles vão comprar, certo? Eles vão comprar. Tanto também o pessoal que vai operar o rompimento dessa máxima, ele vai comprar também. Então eu vou ter compra, eu tenho compra. E o que é o contrário da compra? É a venda. Se o Smart Money está distribuindo aqui, o que ele quer mesmo? Vender na sua cabeça. E se vai ter um monte de liquidez de compra, opa, então se eu tenho muita compra, então eu posso vender muito, né? Porque eu tenho muita compra, então eu posso vender muito. Então eu posso pegar essa minha posição grandona e atolar na cabeça da sardinhada. Por isso que, normalmente, o final de uma distribuição de um café, nós temos o rompimento da máxima. E aí a gente é o trap, né? A armadilha é o trap, tá? É o trap. Só que a acumulação ou distribuição é uma região mais lateral, onde você vende, você compra, você vende, para não deixar o preço descolar. Por quê? Porque você quer se desfazer ou aumentar a sua posição. Grandes players precisam de muita liquidez, muita água para nadar. Uma piscininha para eles não é suficiente. Por que também a gente tem isso aqui, esse trap? O que vai acontecer? Digamos que a gente tem um trap aqui, tá? Sendo bem pessimista no BTC agora. O nosso fundo válido, o nosso choque, estaria aqui em 36 mil. Concorda comigo que é uma desgraça esperar até 36 mil aqui para você se desfazer numa posição? Olha quanto de tempo, de dinheiro você está perdendo para esperar aqui uma mudança no flow de um SMC. Muito. Mas, baseado no Wyckoff, se isso aqui for uma distribuição, ele ainda vai romper o topo. Olha só o que vai acontecer então, se a gente romper esse topo. Então agora sim, eu tenho um topo mais alto. E o que eu tenho agora aqui? Aqui que eu vou ter o meu choque. Aqui que eu vou ter minha mudança de estrutura. No fundo que formar este topo mais alto, essa pernada mais alta, então aqui agora vai passar a ser o meu topo válido. E aí aqui sim, aqui eu vou ter o choque. Vai ser nos 38 daí? Não. No momento que a gente romper essa máxima aqui, eu vou ter um novo fundo. Eu vou ter uma nova order block válida. E é ali que a gente vai contar como uma reversão da nossa tendência. Perfeito? Deu para entender? E é isso, pessoal, que eu mais utilizo hoje nas minhas análises, tá? Lembrando também, agora é um ponto bem importante, deixa eu até botar aqui em tela cheia para vocês me verem direitinho, tá? Experiência de quem já tá bastante tempo no mercado, tá? Para quem já tá bem calejado aí, para quem já estudou de tudo um pouco e um pouco de tudo, tá? O que eu posso dizer para vocês? Não importa se é SMC, não importa se é análise quantitativa, se é o nosso querido Price Action, não importa. Todas as análises, todas as teorias, são análises de probabilidade. Ou seja, todas vão falhar. Todas vão falhar. E por que eu estou dizendo isso? Porque é legal a gente estudar, muito legal, muito bacana. Só que é aquilo que eu falei para vocês, teoria versus prática. Você tem que praticar, certo? E se você hoje, por exemplo, opera um operacional baseado em análise quantitativa e ganha dinheiro, continue operando esse operacional. Se você já está especialista em analisar o fluxo dos movimentos, né? Aqui, ó. Analisar a parte quantitativa, tá? Analisar o LSR, o Open Interest, o CVD, o Escambau 4, entender o fluxo, como que está ali dentro, a entrada de saída de dinheiro, como que está a movimentação, se você opera baseado no volume e dá certo, continue. Vocês não estão vendo, né? Aqui, ó. Tá? Se você se opera aqui e dá certo, pessoal, show de bola, continue, tá? Não precisa agora do nada, assim, mudar para CMC. O que eu tô vendo muita gente hoje na internet, a gente teve uma onda de price action, né? Padrão gráfico, Escambau 4, aqui no Brasil também se difundiu muito padrões de candles e bababá. Aí depois a gente teve a onda da análise quantitativa também, nossa, explodiu a análise quantitativa, análise de fluxo, análise disso, análise daquilo. E agora nós estamos vivendo a explosão da SMC. E parece que é tipo modinha. Tem as partes positivas? Sempre tem, tá? Mas não mudem o seu operacional com isso. Não tentem se adequar à moda do operacional. Não é assim que funciona. Normalmente é o contrário, né? Quando a manada tá toda operando uma coisa, normalmente é outra que tá funcionando. Então não deixem de fazer o que dá certo para operar somente isso aqui. É bacana vocês terem mais conhecimento? Óbvio que é. Vocês vão se tornar investidores, traders, analistas melhores? Com certeza. Mas cuidado para não ter excesso de informação na cachola. Como eu falo para vocês, não existe certo ou errado no mercado. Se o seu joelho direito doer e você comprar
e vai dar dinheiro, continue. Toda vez que seu joelho dói, não importa a confluência que tá vendo, não importa nada, você compra e pronto. Se tá dando certo, continue. Se o seu joelho esquerdo dói e você vende, dá certo, continue, não tem problema nenhum. Tá? Então é só isso que eu quero que vocês entendam, tá? Cuidado com o excesso de informações, tá? Cuidado, e vejam que muitas coisas às vezes são repetidas. Então tem que analisar friamente, e com o tempo vocês vão ter mais prática disso, analisar friamente o que você consegue absorver, o que para você faz sentido, o que no seu operacional isso encaixa, o que não encaixa, e pegue só o que é de bom e o resto, ó, descarta, não fica entupindo a sua memória RAM, tá? Não fica entupindo o seu HD aqui, ó. Tá? Nosso cérebro, ele não é uma máquina, não é um computador, ele não consegue processar 1 milhão de informações ao mesmo tempo, até porque se não você vai olhar o fluxo, né, a análise quantitativa vai estar ruim, mas daí o pre-section tá bom, aí o SMC diz que é para comprar, mas o Irã vai atacar Israel e aí seu cérebro derrete, aí você não consegue tomar uma decisão, simples assim, tomar uma decisão. E, só para complementar, a única coisa que eu vi até hoje que não erra, tá, que sempre dá certo, é uma coisa chamada matemática. Essa daí não tem como escapar. Quanto mais cai, mais barato fica. Quer dizer que com menos dinheiro eu consigo comprar mais contratos. Se eu compro mais contratos, eu consigo melhorar meu preço de entrada. E se eu consigo melhorar meu preço de entrada, eu consigo sair mais rápido de uma posição, ou pelo menos tirar a exposição. E isso aí não falha. Quem falha muitas vezes é o operador, que não faz o gerenciamento correto, né? Pode ter ali questões no meio do caminho de você comprar uma moedinha Jaguar e ela mudar de rede na blockchain? Pode, tá? Mas aí a matemática falhou ou foi o operador? Ou foi o azar, né? O unlucky, sei lá. Não importa, tá? Mas a matemática não é. Então todos os seus conceitos teóricos, eles têm que estar embasados na matemática, nem que seja no gerenciamento de risco. Nem que seja no gerenciamento de risco. Ah, eu vou operar full SMC, Ghost, eu não vou operar grid nunca mais na minha vida, não tem problema. Ou pode operar full SMC, mas desde que você tenha um gerenciamento de risco baseado na matemática, baseado no risco-retorno, baseado na sua taxa de acerto, conhecer os seus números. Isso aí não falha. Matemática não falha. Juros compostos não falham. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tá? A teoria que você vai se embasar para usar no mercado, aí é com você. Tá? Eu, particularmente, detesto o Elliott. Detesto. Conheço pessoas que operam com base em Elliott e dá certo. Vai ser eu que vou ficar dizendo assim para você, não, pelo amor de Deus, não usa Elliott, que isso é uma porcaria. Não, mas eu não uso porque para mim não funciona. Ponto final. SMC é a mesma coisa, fluxo é a mesma coisa, grid é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Tá? Então só tomem cuidado sempre com excesso de informações, ou então a mudança radical. Do nada, você é lucrativo operando de um jeito e agora você vai mudar todo o seu jeito para operar SMC, não faz sentido nenhum. É isso que eu quero deixar bem frisado para vocês nesse momento. Show de bola? Bom, mandem algumas dúvidas aí, que a gente vai passar mais um pouquinho de conteúdo. E eu vou tomar uma aguinha aqui. Mandem aí suas dúvidas. Show de bola. Marco Ferreira, tô assustado. O homem tá mais técnico. Tá técnico demais. Hoje é porque as palavras, né, Marco? As palavras bonitas, os termos bonitos deixam a gente mais técnico, né? Mais agressivo. A gente falar meio mundanamente aqui não traz tanta credibilidade. Show de bola. Ó, o Alisson. Já estudei vários livros e assisti vários vídeos e nunca tinha visto algo tão didático. Parabéns. É porque, na verdade, o conhecimento, né, pessoal, não é difícil. É que muita gente não sabe sintetizar conhecimento, passar conhecimento de uma forma mais simples, né? E sempre entendendo a lógica, né? Quando vocês quiserem ensinar outras pessoas, saibam que vocês, na verdade, estão aprendendo sempre que vocês ensinam algo. Tá? Vocês reforçam esse aprendizado muito grande. Tá? E outro ponto que é sintetizar, né? Deixar a filosofia presente. Vocês têm que entender a lógica, pessoal. Um médico, ele faz uma operação, ele sabe de todos os riscos, tudo que pode acontecer de errado, mas ele sabe a lógica do que ele está fazendo. Um piloto de avião, a mesma coisa. Ele sabe a física por trás do que ele está fazendo, ele sabe todos os erros que podem dar. Às vezes é mais simples fazer um voo, uma cirurgia, mas quando é o complexo que você vê se realmente o trader é bom, o profissional é bom ou ruim. No mercado é a mesma coisa. Numa tendência de alta, meu amigo, não tem muita complexidade nisso. É só comprar. Todo mundo vai ser gênio, todo mundo vai acertar, todo mundo vai ser bom. Agora, quando a operação vai contra, qual que é o gerenciamento? Como que você remedia isso? Como você faz para não perder dinheiro? É técnica, qual que é a sua estratégia que você usa? Como que você rentabiliza melhor uma tendência? É nessas situaçõezinhas que você vai vendo o profissional. E nem sempre é tão técnico e bonito e glamuroso. Volta a falar da história do pedreiro. O pedreiro, meu amigo, ele é jeitando, ele fala tudo meio assim, um cigarrinho atravessado aqui, né? Um bonezinho de obra, cimento, mas ele faz uma casa de 3, 4 andares sozinho. Precisa do engenheiro, não. Mas ele vai botar mais material, mas não interessa, ele sabe a prática, ele vai fazer acontecer, não importa. Agora o engenheiro não vai saber sentar um tijolo no prumo,
não vai fazer. Não vai saber fazer uma amarração direito numa viga, não vai saber dobrar um ferro. Ele sabe a teoria, mas vai lá na prática. Mesma coisa, fica a mesma coisa, pessoal. A teoria é muito bonitinha aqui, aí a gente vai ficar traçando 1 milhão de order blocks, e order block válido, papapá e papapá. Show! E se você não alinhar isso num fluxo, num contexto, não entender o que está acontecendo à sua volta, não alinhar com um gerenciamento de risco interessante, você pode saber a teoria, a melhor teoria do mercado. Vai chegar na prática, você vai ser aquele engenheiro. Não vai saber construir, não vai saber ganhar dinheiro com isso. Por isso que eu falo, no mercado o interessante é ganhar dinheiro. Como? Não importa. Não importa o jeito que você ganha dinheiro. Se o seu joelho dói e você compra e ganha dinheiro, meu amigo, continue com isso. Até no momento que você não dê certo mais. Sempre com o gerenciamento, sempre com a matemática pra você não quebrar. Ponto final. Isso que a maioria das pessoas peca, né? Porque quer falar bonito demais e não fala nada com nada. Show! Barros, quando geralmente pega a liquidez abaixo, ele majoritariamente vai contra? Para cima? Não, aí que tá. O trap... Como que você identifica um trap ou uma continuação de tendência, tá? O que ele tá falando? Digamos que aqui, ó, eu tô com bastante liquidez gerada, tá? Ué, sumiu? Aqui, ó. Eu tô com bastante liquidez aqui embaixo, tá? Fundinho nivelado, a gente tá gerando bastante liquidez, aí pode ser aquela questão da acumulação de Wyckoff, né? Porque a gente tá vindo de um fundo, isso nos 5 minutos. Isso aqui nos 5 minutos, show? A pergunta do Barros é, e quando pega a liquidez aqui, então necessariamente ele vai pra cima? Não. Por quê? Porque aqui pode ser, na verdade... Tá? Uma distribuição e não uma acumulação. E aí ele pode vir para cima primeiro e depois cair. Mas então pro lado que romper primeiro necessariamente vai ser o lado contrário da tendência? Depende do ativo, depende do momento, depende como que está essa análise aqui dos 5 minutos em relação ao 4 horas, ao diário, enfim. Por exemplo, a gente pode estar fazendo isso aqui, nos 5 minutos parece um fundo, mas lá no diário é topo. E aí? O diário tem mais peso. Então tem que sempre contextualizar, tem que entender onde que eu tô, o que eu tô fazendo, como que tá outros tempos gráficos, tanto é que eu sempre falo pra vocês, né, comecem analisando tempos gráficos maiores e vão reduzindo até chegar num minuto, não tem problema, mas se você analisou o semanal, analisou o diário, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, você já tá com toda essa informação aqui na sua memória RAM, aí você consegue tomar uma decisão, porque nem sempre aqui a gente vai pegar liquidez e vai voltar, não, aqui a gente pode pegar liquidez porque fez o choque, vai inverter uma tendência e realmente vamos mais para baixo. Então tem que sempre tomar esse cuidado, é tudo contexto. E é aquilo, tá? Levem para a vida de vocês. Levem para a vida de vocês. Mercado financeiro é um jogo de xadrez. Você não joga na vez do outro. Você não joga na vez do outro. Tá? Não tem como o cara de branco jogar 2 vezes seguido, não existe isso, nem o de preto, não existe, tá? No xadrez não existe isso. Então a gente espera a jogada do mercado. Se o mercado pegou liquidez aqui para baixo, eu vou esperar a jogada do mercado me mostrar se ele voltou. Se ele voltar, aí eu faço a minha. Por quê? Porque ele finalizou a jogada dele. Se eu só pegar aqui embaixo, vou ter uma simetria melhor? Até vou, mas o meu risco é maior. Eu tenho que esperar as confirmações, tanto é que no LED, eu sempre falo para vocês, né, pessoal, esperem um rompimento, por exemplo, teve um LEDzinho aqui, né, LEDzinho que eu gosto, normalmente, é que esse segundo pavio aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. Por que este um pouquinho mais para baixo aqui? Porque ele fez um trap em tempos gráficos menores, né, pegou a liquidez, pegou aquela liquidez de tempos gráficos menores. Ele faz esse trapzinho, mas eu sempre falo para vocês, ó, espera o rompimento da máxima. 1, 2, 3, mesma coisa, a gente tem aqui 1, 2, 3, tá? A gente tem aqui 1, 2, 3, né, bonitinho, cheirosinho, olha só. Temos 1, 2, 3, o que a gente espera? O rompimento da massa. Eu espero esta movimentação acontecer. Posso refinar a minha entrada aqui num tempo gráfico menor, para tentar pegar um recuo, alguma coisa? Pode, tá? Tudo é válido. Mas entendo, a gente está esperando o mercado terminar a jogada dele. Ele terminou a jogada dele, opa, então eu vou fazer a minha. Tá? Sempre sejam reativos. Quem tenta ser muito mandinar no mercado, normalmente se dá mal. Eu conheço muito poucos. Na verdade, não conheço nenhum, não, tá? Investidores e traders que realmente vivem de mercado, que ficam fazendo mandinar o tempo todo. Ou então que só acertam, nunca erram uma análise, ou que não tem posição negativa, ou que não toma stop. Não existe isso. Tá? Não existe, é uma balela, tá? Uma balela. A questão toda é que perfis de risco diferentes. Por exemplo, eu, Ghost, não gosto de perder dinheiro. Detesto perder dinheiro. Por isso que assim, stops financeiros mais caros, por exemplo, um stop de swing, um stop de position, que seria necessariamente um pouco mais caro, eu evito ao máximo. Por isso que até as minhas operações de swing, na verdade, são com capitais menores. Né? Aquela divisão de gerenciamento que eu já falei para vocês, como que eu divido meu capital. E a maior parte do capital tá onde? No grid. Por quê? Porque eu prefiro perder tempo e muitas vezes ficar não líquido nas movimentações do que perder dinheiro. Meu perfil. Tem o pessoal que é mais agressivo, e aí não se importa tomar stop, e aí botam muito capital em quê? Em operações menores, scalp e tudo mais. Tá? Então são perfis de trade. Tá? Tudo isso a gente vai gerando com a experiência do mercado, assim como analisar a liquidez, se vai ser choque, se vai ser trap, enfim. Né? Quanto mais você opera, mais fácil fica.
Show? Ó, o Claudio perguntou, lateralidade pequena, de 2%, por exemplo, pode ser uma distribuição acumulação ou apenas lateralidades maiores? Não, pode ser sim, tá, Claudio? Só vai ser num tempo gráfico menor. Tá? Entendam que esse conceito de Smart Money que a gente tem, a gente pode aplicar no 1 minuto, no 5 minutos, no 4 horas, não importa. Tanto é que depois vai ter, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai ter, por exemplo, movimentações no gráfico de 5 minutos. Essa aqui, ó, não preciso nem desenhar. Ó, por exemplo, essa movimentação aqui, essa lateralidade aqui dos 5 minutos, ela vai ser, por exemplo, uma order block de barra ignorada no tempo gráfico de 4 horas. Ela lateralizou aqui nos 5 minutos e ela vai ser uma order block no 4 horas. Tá? Só que no 4 horas ela vai ser só um candle, tá? Então, pode ser em qualquer tempo gráfico, tá? Pode ser até nos segundos, não tem problema nenhum. Só que, entendam que no tempo gráfico de 5 minutos, alvos e stops vão estar nos 5 minutos. Tempos gráficos maiores, alvos e stops estarão em tempos gráficos maiores. É o que eu sempre falo para vocês. Hoje, talvez, vocês estão entendendo o sentido do porquê eu falo isso. Se você analisa nos 5 minutos, por exemplo, nos 5 minutos, onde que seria um stop? Tá? O stop técnico seria aqui abaixo do fundo, mas você já sabe, opa, no fundo tem liquidez, então ele pode fazer um trapping, tá? Mas o stop é curto para um potencial alvo maior. Pronto. Tá? Aqui no SMC, o ideal realmente seria, por exemplo, sobe, aí vem, aí forma um reteste, mitiga a ordem, um escambau, a 4, aí depois você pega uma entrada aqui com o stop mais curto, tá? Mas aí o stop é nos 5 minutos, certo? Numa hora, vai ter lateralidade? Vai. No semanal tem lateralidade? Ó, tem lateralidade no semanal, mas olha o tamanho do stop no semanal. Ah, então, tudo você pode aplicar isso, mas lembre-se, quando você analisou nos 5 minutos, então seu alvo, seu stop também vão estar nos 5 minutos. Porque nos 5 minutos eu vou ter vários choques de tendência e reversão e flows diferentes, enquanto que aqui no semanal a gente permanece no flow de alta, na tendência de alta. Por quê? Porque a gente não perdeu o OB válido ainda. Aí aqui faz 1 milhão de coisas, aí você pode contar que isso aqui é uma 4 complexo, do escambar 4, que vai fazer uma X numa E, não sei o que, porque depois... tanto é que Elliott, a maioria dos eliotistas aí, estão esperando somente mais uma pernada e vai terminar o ciclo, que seria a quinta onda e acabou. Aí tem outros eliotistas que não, que dizem que a gente já está numa ABC e já vamos entrar aqui no movimento corretivo, num bear market, enfim, tá? Então análise é análise. Você pode ver muitas coisas no gráfico, tá? Nos 5 minutos, no 1 minuto, no 4 horas, mas você tem que entender. Se analisou no 5, então o alvo e stop vão estar no 5. Analisou no semanal, então o alvo e stop estão no semanal. Pronto, não foge disso, tá? Dá para usar como confluência de uma análise para outro caso? Eu não entendi direito, deixa eu ver aqui. Postou mais em cima? Olhei muito para baixo, né? Não entendi direito. Mas sim, você pode usar SMC para ser confluências, né? De outras análises, com certeza, tá? Não tem nada. O trap no SMC é o sweep de liquidez. Mais ou menos isso aí. Alinhamento de tendências, isso, né? Os que são os fractais, né? Muitos analistas falam como tempos fractais, outros como alinhamento de flow e o escambar 4, tá? Mas é basicamente você analisar como que tá o diário e como que os 5 minutos interferem no diário, tá? E com base nos 5 minutos, você muitas vezes pode tomar e refinar uma entrada que você faria no gráfico diário. Então, ao invés de esperar uma confirmação no gráfico diário, você entrou nos 5 minutos, mas analisando o diário. É umas doideiras, mas é assim. Porque aí você aumenta o seu risco-retorno, né? Porque antes o seu stop ia estar baseado no diário, agora o seu stop está baseado nos 5 minutos. É um stop mais curto, óbvio, mas ele tem uma base com ele. E aí você tem um risco-retorno melhor. Com um risco-retorno melhor, você pode acertar menos operações, que ainda assim você é bem mais lucrativo. Então é tudo conforme o seu operacional vai mandando. Show, pessoal? Deu para entender? Deu para entender certinho, hein? Tá? Então, na nossa live de hoje, tá? Pra também não ficar uma live enorme aqui, extensa, tá? Mas a base da base vocês já entenderam. Tá? Order block, pessoal, regiões de suporte e resistência. Na próxima aula, né, a gente vai refinar isso daí. Eu vou falar como a gente pode marcar aqueles quadradinhos, aqueles retângulos maravilhosos, tá? Mas entendam isso aqui, ó. OB válido. Onde que é um choque? Entendo que choque na verdade é uma reversão, é uma quebra, né? Uma quebra de estrutura, uma mudança de caractere, tá? Mas basicamente é uma reversão. Reverteu, tava numa tendência de alta, um flow de alta, e agora é uma tendência de baixa. Ponto final. Tá? O boss vocês ignoram, porque o boss é um pivô de alta, pelo amor de Deus. O boss não tem nada demais, literalmente nada demais, tá? Boss é só frescura dos caras, tá? Mas entendendo esse conceito de liquidez, aquele trapzinho do nosso querido Will Café, o que o Wyckoff fala ali do trap, da busca de liquidez, entender o porquê da liquidez. Porque grandes players não conseguem movimentar grandes quantidades de dinheiro sem liquidez. Eles precisam, porque toda compra precisa de uma venda. Entendendo esses raciocínios, meu amigo, vocês vão voar no mercado.
voar. Se vocês pegarem só essa live de hoje e maximizarem na cabeça de vocês, se vocês dormirem, sonharem com isso, e vocês entenderem isso pro resto da vida de vocês, vocês podem ter certeza que seus resultados vão ser bem diferentes. Suas análises serão bem diferentes, porque vocês vão entender. Meu amigo, aqui tem muita liquidez. Se tem muita liquidez, tem peixe aqui, tem baleia aqui. E quando a baleia tem, meu amigo, é um negócio de outro mundo, tá? É um negócio de outro mundo. O movimento é diferente. O movimento é diferente. Entendo que para toda ordem de compra há uma ordem de venda, certo? Show de bola então, senhores? Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai fazer outras lives, né? Até já vi que o pessoal botou na sugestão de fazer talvez toda quarta-feira uma aulona. Aí vocês que sabem, tá? A gente pode ir conversando, fazer segunda e sexta talvez uma análise de mercado na nossa live, trazer mais conteúdo técnico, mais aulas aí, que é sempre interessante revisar, tá? A gente vai trazer mais coisas de SMC, eu quero trazer também de análise quantitativa ali para refinar um pouquinho melhor, tá? Então, vocês que mandam aí, certo? Tudo isso a gente vai combinando, lembrando também o pessoal que tá entrando agora, tá? Não se esqueça de entrar no nosso Discord, a gente tá sempre trocando ideia lá, também tem uma abinha para vocês colocarem as suas dúvidas, tá? Hoje eu não tirei as dúvidas ainda do pessoal, mas na próxima live a gente tira, então entrem lá, tá? Até porque pra gente trocar ideia, pessoal, a experiência, a gente fala muita asneira lá, muita bobagem, a gente dá uma voada nos assuntos, dá, mas sempre tem conteúdo interessante, tem troca de experiência, troca de análise, né? Inclusive postem suas análises lá, tá? É uma coisa que iniciante faz muito pouco, postar análise. E vocês não têm ideia do quanto vocês vão evoluir em postando as suas análises, escrevendo o que vocês pensam do mercado. Não tem certo ou errado, senhores. Não tem certo ou errado. Botem pra fora, discutam, falem com outras pessoas, né? Discutindo no bom sentido, né? Não vão se agarrar no pau, tá? Mas debatem os assuntos. Ó, eu tô vendo isso, mas eu também tô vendo isso. Ó, faz sentido, tá? E aí vocês vão criando esse hábito, entendeu? Não precisa seguir exatamente o que eu tô falando, o que o fulaninho tá falando, nada demais, tá? Mas põem pra fora, tá? Tentem passar o que vocês estão vendo no mercado. Isso vai fazer vocês evoluírem gigantescamente também, tá? Então postem suas análises aí, mesmo que vocês achem que, não, é uma análise muito simples, não, tá errado, não sei o que, não interessa, tá? Postem que isso também vai trazer muito benefício pra vocês, certo? E no mais, não se esqueçam de deixar o like, muito obrigado por assistir, qualquer novidade a gente vai passando no Discord, depois a gente vai falar aí dessa tranqueirada aí que tá no mercado, tá? Mas isso aí fica assunto pra amanhã, tá certo? Muito obrigado e tchau!